Olá, vamos falar sobre a tabela periódica nesta aula. Sou Itanira Souza, acadêmica do curso de Física, pela UFMA, Universidade Federal do Maranhão. Vamos lá. A tabela periódica nada mais é do que um conjunto de elementos, elementos químicos organizados. E essa organização se fez necessário, assim como você organiza a sua prateleira de livros, as suas gavetas, o seu guarda-roupa. Então, houve aí uma necessidade, os cientistas sentiram a necessidade de organizar todos esses elementos, de maneira que fosse facilitar aí o estudo, de cada um dos elementos. E nesta aula nós vamos trabalhar justamente com este objetivo, de apresentar a história da tabela periódica, como que ela é dividida, quais são os grupos e famílias, além de discutir também sobre as propriedades periódicas e aperiódicas destes elementos. Então, temos aqui um histórico, de como que foi desde quando iniciou aí essa preocupação em organizar esses elementos até a tabela atual. E vamos falar sobre cada um deles. Em 1829, esse cientista, Johann, ele agrupou os elementos químicos em tríades, onde a massa atômica de um deles era a média aritmética dos outros dois. Ou seja, ele pegava o primeiro elemento, somava, no caso aqui o lítio, somava com o último, o potássio, no caso aqui 39, a sua massa atômica, e aí a soma dessa massa atômica desses dois elementos daria aí a média, faria a média para o segundo elemento. Então, essa ideia dessa organização, de Johann ficou conhecida como a lei das tríades, onde cada tabelinha era montada com 3 elementos, sendo que o segundo seria a média aritmética entre o primeiro e o terceiro elemento. Alexandre, em 1863, ele já buscou novas ideias em relação a essa organização. E ele dispôs os elementos químicos em uma espiral traçada em um cilindro e em ordem crescente de massa. E essa ideia dele ficou conhecida como parafuso telúrico, onde ele fazia a disposição dos elementos, de acordo com o seu número de massa atômica, e aí ele colocava, de uma forma a preencher essa espiral, em um cilindro, e aí dava uma ideia de um parafuso, E essa teoria, essa ideia de organização ficou conhecida como parafuso telúrico. Em 1864, John Newlands ele organizou os elementos químicos em ordem de suas massas atômicas, em linhas horizontais, contendo 7 elementos cada. E daí já traz uma ideia da tabela atual. Aqui ele já vem buscando, já vem trazendo, na verdade, uma base para que a tabela atual realmente tenha aí o seu fundamento. E aí é onde ele traz o 8º elemento, ele apresenta propriedades semelhantes ao primeiro, e assim sucessivamente. Então, ele trouxe a ideia das 8 notas musicais e trabalhou a disposição desses elementos dentro dessa tabela, fazendo aí uma analogia entre a química e a música, trazendo aí as notas musicais juntamente com os elementos químicos. E essa ideia foi muito criticada na época, mas de certa forma tem aí uma fundamentação. Em 1869, Mendeleev, ele já foi bem mais criterioso
e buscando as ideias anteriores, ele foi estudando e trouxe a organização desses elementos químicos em ordem de suas massas atômicas. E aí ele verificou que muitas de suas propriedades físicas e químicas se repetiam periodicamente. E aí já traz uma nova luz dentro dessa história. E aí, por fim, em 1913, Henri Moseley, ele descobriu o número atômico dos elementos químicos e a partir daí ficou determinado que os elementos eles deveriam obedecer uma ordem crescente de número atômico, tá? Então aí fundamentou, né, concretizou toda a história da tabela da organização dos elementos químicos em uma tabela chamada tabela periódica. E aí surgiu a lei periódica, que diz o seguinte: as propriedades físicas e químicas dos elementos são funções periódicas de seus números atômicos. E isso resultou em quê? Em 7 linhas horizontais, ou períodos, onde cada período, à exceção do primeiro, começa com um metal e termina com um gás nobre. Então, são as linhas horizontais, ou períodos. E os períodos, eles diferem em comprimento, variando de 2 elementos, né, no primeiro período, no mais curto, né, e essa variação ela vai até de 2 a 32 elementos no período mais longo, ok? Já as linhas verticais, elas são formadas por elementos que possuem estruturas similares da camada externa. E estas colunas, elas são denominadas grupos. Então, temos aí 18 grupos, tá? São 18 colunas. Em alguns desses grupos, os elementos estão relacionados tão intimamente em suas propriedades que elas são denominadas de famílias. Então, temos aí na estrutura da tabela 7 linhas e 18 colunas. As linhas são chamadas de períodos e as colunas elas são denominadas grupos, famílias. E a divisão dos elementos químicos? Os 115 elementos da tabela periódica elas estão divididas em 5 categorias principais, levando-se em conta as suas propriedades gerais, comportamento químico e características físicas, que são elas: os metais, os não metais ou ametais, os semimetais, gases nobres e o hidrogênio. Temos aqui a tabela, a estrutura da tabela periódica, né? Vou sumir um pouquinho só para mostrar aqui essa coluna extra, tá? Ela fica aqui. Toda essa coluna azul e a rosa, ela se encaixa aqui, tá? Entre o bário e o áfio. E aqui a coluna rosa, que entre o rádio, após o rádio, tá? Então, essa é a estrutura da tabela. Temos aí 7 períodos, né? Que vai do hidrogênio até o frâncio. E temos os 18 grupos, as 18 famílias, que vai desde o hidrogênio até os gases nobres, no caso aqui, o hélio, tá? Então, temos aí toda a estrutura da tabela periódica. Cada quadrinho desse simboliza, né, um elemento, onde aqui no caso temos o símbolo do elemento químico, abaixo do símbolo nós temos o nome desse elemento, mais abaixo nós temos o peso atômico, tá? Ou o número da massa desse elemento, e bem em cima temos aí o número atômico, que é justamente a organização, ela se dá desde o número 1 até o 118, tá? Mas no caso, temos aí toda a estruturação, tá? Dessa tabela dos elementos. Temos aí
Ao longo da história, observou-se que diversas propriedades dos elementos químicos eles variam a forma periódica com o aumento de seus números atômicos, atingindo valores máximos e mínimos em colunas bem definidas da classificação periódica, sendo então chamadas de propriedades periódicas. Como exemplos, podemos citar a densidade, o volume atômico, as temperaturas de fusão, de ebulição, dentre outras. Entretanto, existem algumas propriedades cujos valores só aumentam ou só diminuem com o número atômico e que são chamadas de propriedades aperiódicas. E é isso que a gente vai, né, discutir agora a partir da próxima lâmina. E aí a primeira propriedade que a gente traz é o raio atômico, tá? Que tem como definição a distância entre os centros dos núcleos de dois átomos do mesmo elemento. E aí esse aumento, né, ele vem de cima para baixo. E aqui da direita para a esquerda, tá? Onde o ânion ele tem um raio maior que seu átomo correspondente, e os cátions ele tem um raio menor que o seu átomo correspondente. Então, quanto maior é o seu átomo, menor é aí o seu raio, ok? Outra propriedade periódica, a energia de ionização, que traz como conceito é a energia necessária para remover um ou mais elétrons de um átomo isolado no seu estado gasoso, tá? Então, essa energia necessária, ela vai aumentando de baixo para cima e da esquerda para a direita. E aí traz que quanto maior o tamanho do átomo, menor será a primeira energia de ionização. Lembrando que essa energia de ionização é a energia que remove um ou mais elétrons de um átomo isolado no estado gasoso. Outra propriedade é a eletroafinidade ou afinidade eletrônica, tá? E ela tem uma característica bem próxima, tá? Do slide anterior, certo? Então, vamos aqui da energia de ionização. Essa propriedade, ela traz como conceito a energia liberada quando um átomo isolado no estado gasoso captura um elétron. Então, a energia de ionização é para, né, remover um ou mais elétron. Nesse caso da eletroafinidade ou afinidade eletrônica, já é a liberação, tá, desse átomo que está isolado no estado gasoso. E aí, ao ser liberado, o elétron é capturado, ok? No caso, vai aqui de baixo para cima e da esquerda para a direita. Numa família ou num período, quanto menor o raio, maior a afinidade eletrônica. Outra propriedade periódica é a eletronegatividade. E diz aqui como definição que é a força de atração exercida sobre os elétrons de uma ligação. E aí diz que essa força ela vai diminuindo de baixo para cima e da esquerda para a direita. Lembrando que aqui os gases nobres que estão nessa posição, elas não participam, até porque na sua última camada elas já estão estabilizadas. E essa eletronegatividade aqui é justamente dentro de uma ligação, e essa ligação é o que vai fazer a estabilidade, né? Vai promover a estabilidade desses elementos. Compara-se a força de atração exercida pelos átomos sobre os elétrons de uma ligação. Não é definida para os gases nobres. E a eletronegatividade e o raio atômico diz o seguinte, que quanto menor o tamanho do elemento, maior será a força sobre a atração sobre os elétrons, tá?
A outra propriedade é a densidade. E aqui na densidade traz aí dois conceitos. Diz o seguinte, duas definições. Famílias de 1 a 7A, 1A a 7A, de maneira geral, né, de acordo com o aumento das massas, aumenta, né, de maneira geral, de acordo com o aumento das massas atômicas. O outro conceito diz, no mesmo período, de maneira geral, a densidade aumenta das extremidades para o centro. Então, temos aqui a família 1A, que ela vai aumentando de baixo para cima, de acordo com o aumento da massa atômica, tá? Já dentro do período, ela vai dentro das suas extremidades, é de fora para dentro, tanto da esquerda para a direita, quanto da direita para a esquerda. E aí nós temos o ósmio, que é o elemento mais denso, que traz aí 22,5 gramas por centímetro cúbico, tá? Então, é o elemento que se apresenta com a maior densidade. Tá. Outra propriedade periódica, se não me falha a memória, a última, fala aqui sobre a temperatura de fusão, TF, e a temperatura de ebulição, TE, que diz também aqui com duas definições, que as famílias 1A e 2A, as maiores temperaturas estão aqui no topo. Nas demais famílias, as maiores temperaturas estão na parte inferior. Tá? Então, a temperatura está aqui na parte inferior nas demais famílias. Já na família 1A e 2A, a temperatura está no topo. Em relação ao período, diz que, de maneira geral, a temperatura de fusão e de ebulição, elas crescem das extremidades para o centro. Então, é da esquerda para a direita e da direita para a esquerda, e essa temperatura, tanto de fusão quanto de ebulição, encontra-se aqui no meio, tá? No centro da tabela. Entre os metais, o tungstênio é o que apresenta a maior temperatura de fusão, com 3.410 graus Celsius. O carbono, por formar estruturas com grande número de átomos, apresenta temperatura de fusão 3.500 graus Celsius e temperatura de ebulição com 4.287 graus Celsius elevados. Tá? Voltando aqui. Certo. E mais uma propriedade periódica, que é o volume atômico, que traz como definição, refere-se ao volume ocupado, né, por 6,0,2 a 10 elevado à 23ª posição, né, átomos, e pode ser calculado relacionando-se à massa desse número de átomos com sua densidade. E aí nós temos aí a variação, que diz, numa mesma família, o volume atômico aumenta com o aumento do raio atômico. E em relação ao período, esse volume atômico cresce no centro, do centro para as extremidades. As propriedades aperiódicas, tá? Outra discussão. Definição, valores que crescem ou decrescem de acordo com o aumento do número atômico. Então, essa propriedade aperiódica, ela vai depender tanto da massa atômica quanto do calor específico, onde o calor diminui com o aumento do número atômico, onde a gente deve lembrar que esse calor específico é a quantidade de calor necessária para aumentar a temperatura de 1 grau Celsius de 1 grama do elemento, tá? Então, essa massa atômica, ela tem essa variação. Ela pode crescer, como também pode diminuir, decrescer. Isso vai variar de acordo com o número atômico. E é essa apresentação, falando sobre a tabela periódica, a sua organização, o seu histórico, e discutimos também sobre
as suas propriedades periódicas e aperiódicas. Obrigada, até mais.